Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai falar sobre conteúdo que fala sobre, a gente já vai adentrar um pouco na literatura, que é o conteúdo do ensino médio, né? Ah, professora, mas o que é essa literatura? Bom, até agora a gente estava estudando a gramática em si. Agora a gente vai entrar um pouco nessa questão assim, ó, das obras, né? O que é a literatura? Bom, vocês têm a disciplina de arte, vocês tiveram a disciplina de arte, que é quando vocês pegam alguma coisa e vocês criam, né? Fazem algo que fique bonito. Na literatura não é diferente. Vocês vão fazer com que as palavras fiquem bonitas, vocês vão trabalhá-las, vocês vão moldá-las. E foi isso que os escritores fizeram, época após época, certo? A literatura, gente, ela teve várias correntes. A nossa, por exemplo, a brasileira, ela passou por vários movimentos, por vários momentos. Por quê? Porque o objetivo dos escritores brasileiros em si era construir uma literatura que ela fosse com a cara do Brasil, com uma cara de nacionalidade. E quando a gente fala assim de nacionalidade, a gente fala bem nessa questão assim da miscigenação, da mistura que o povo brasileiro tem, né? Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa para vocês em sala de aula, mas que cada um tem um jeito, que cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma característica física, né? E isso tudo é característica do quê? Da miscigenação que o povo brasileiro, né, aqui a gente é formado por índio, por negro, por português, por italiano, por alemão, e é uma infinidade, né, e a nossa cultura, ela é miscigenada, e foi isso que os escritores quiseram passar para nós. Eu vou enviar para vocês, pessoal, um quadro cronológico da literatura brasileira, tá? Aí a gente vai começar lá pelo quinhentismo, né, que a gente diz que é a literatura, foi a primeira literatura que nós tivemos assim, mas muitos escritores dizem que na verdade o quinhentismo não foi uma literatura em si, por quê? Porque o objetivo dela era informar, é a tal da literatura de informação, quando Pero Vaz de Caminha escrevia sobre as terras que eles descobriam, e quando eles chegaram aqui no Brasil não foi diferente, eles escreviam sobre o que eles viam e enviavam ao rei de Portugal para ver se ele se interessava por aqui, né? E para eles trazerem os colonos e assim colonizarem aquela terra descoberta. E foi assim que aconteceu em 1500, né? É o retrato mesmo dessas cartas informativas, tá? Como vocês vão ver lá na folha que eu vou enviar para vocês, né? Nós temos ali Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz de Gândavo. Nós vamos falar muito dos jesuítas, porque eles vieram para cá, né, para ensinar os índios as cartas deles. Nós vamos ver aqui Camões, mas Camões, gente, ele não é um escritor brasileiro, tá? Ele é um escritor português, certo? Luís Vaz de Camões, certo? Que tem a carta de Caminha, mas ele não tem nada a ver com o Brasil, tá? Ele é de Portugal, certo? Depois a gente vai entrar lá no Barroco, que é mais ou menos em 1600, que fala bem dessa questão assim, ó, de contradição, né? Que o homem vivia muito em contradição, e isso se colocava muito nas artes, que tinha arte da igreja, a arte não, perdão, não é bucólica, bucólica é lá do arcadismo. Aqui é a arte, assim, gente, ó, aquelas igrejas que tem aquelas formas arredondadas, tudo muito trabalhado, de esculturas de coisas bonitas. Por quê? Porque foi a época barroca, a época da contradição, em que o homem não sabia, né? Porque vieram as descobertas, e agora? Se a gente chegar muito nessa questão de descoberta, será que não foi Deus que fez o mundo? Ou será que é o homem que, na verdade, tem o poder de fazer muitas coisas? Porque nessa época aqui estava em época de descobertas, de coisas novas. Aí nós temos aí o Gregório de Matos, né, que fazia muitos poemas e muitas críticas, Bento Teixeira, o Padre Antônio Vieira, que escrevia muitos sermões, que eles criticavam também a sociedade dessa época. Depois, mais ou menos lá em 1600 e pouco, nós tivemos o arcadismo, que foi um movimento tal fingido,
né, que foi o movimento da Inconfidência Mineira, que entra hoje em 21 de abril, que tem a ver com Tiradentes, né, o arcadismo tem muito a ver com isso. Por quê? Porque eles diziam assim, gente, ó, que as pessoas tinham que sair da cidade e voltar ao campo. Aí eles inventaram muitos preceitos árcades, Fugere Urbem, Inutilia Truncar, Carpe Diem, ou seja, saia da cidade e venha para o campo. Muito essa questão do bucolismo, os poetas dessa época falavam muito de ovelhinhas, mas falava-se muito da questão da Inconfidência Mineira. Por quê? Porque Tiradentes e o grupo dele, eles queriam fazer com que o Brasil não tivesse mais que pagar impostos e fosse escravo de Portugal. Nessa época que falava-se muito na questão da Inconfidência Mineira, tá bom? E é o tal do movimento fingido, né? Depois nós temos assim, pessoal, a continuação, né? Depois do arcadismo, pessoal, nós tivemos aqui a Era Nacional, que foi conhecida como Romantismo, que daí nós temos aí 1800 e pouco, daí nós já entramos na questão de independência do Brasil, porque mexeu tudo lá, né? Tiradentes morreu e tal, aí o povo começou a se mexer mais. Aí nós entramos na Era Nacional, que nós temos o Romantismo, né, que retrata, já tenta retratar um pouco dessa questão toda de Brasil brasileiro, que nós falamos que aqui é a época da ruptura, que a literatura brasileira